Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriela Garcia Mozart, eu sou orientada do professor Dr. Luiz Antônio Moura Keller, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal da Universidade Federal Fluminense, e hoje eu vou dar aulas de intoxicação por metais pesados. Vou começar com uma introdução geral. O termo metais pesados, hoje em dia, ele é utilizado de forma didática, porque, quimicamente, eles utilizam mais o termo elementos tóxicos. Mais para frente vocês vão ver, eu vou abordar de 4 metais pesados mais importantes para a medicina veterinária, e um deles, quimicamente, ele é considerado um semimetal. Mas, em geral, o termo ainda é utilizado, e eles são considerados elementos químicos de massa atômica alta e que, em concentrações elevadas, eles apresentam toxicidez aos organismos. Eles possuem duas características. A primeira é de serem bioacumulativos. Mas o que isso quer dizer? Eles fazem o processo de absorção e retenção de substâncias químicas no organismo de determinado ser vivo. Ou seja, quando você ingere e absorve esse produto, ele provavelmente vai ter ele tem até uma excreção, mas é uma excreção pequena, não muito significativa, e acaba retendo no seu próprio organismo, seja animal ou humano. A segunda característica é a característica de biomagnificação. É um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo dessa substância em um nível trófico ao longo da cadeia alimentar. Ou seja, os predadores têm maiores concentrações que suas presas por se alimentarem delas. E isso vai crescendo na cadeia trófica, né? Em sua maioria, eles estão presentes no meio ambiente por conta da contaminação ambiental, de poluição de metais pesados, e essa contaminação ambiental geralmente vem de efluentes industriais, de mineração de lavouras. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. Os 4 que eu vou abordar hoje são o chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio, que são de importância para a medicina veterinária e também são de importância para a humana. Eu vou falar um pouquinho sobre sua intoxicação, a prevenção e controle, a contaminação ambiental, gestão, diagnóstico e controle também. Em geral, eles estão presentes em pilhas, baterias, lâmpadas, e uma das fontes, como eu falei, o principal da presença dele no ambiente é por conta de lixo industrial. Aqui é a representação deles em imagem, para vocês terem uma ideia como é que eles são. No caso, chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio. Aqui são eles na tabela periódica. O que acontece? Em geral, eles se apresentam no centro para a direita. Mas, como eu disse anteriormente, nem todos eles são metais. No caso aqui, o que eu vou abordar, que não é um metal, é o terceiro, que seria o arsênio. Mas os outros são considerados metais. O primeiro é o chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio. Eu vou começar abordando um pouquinho sobre o chumbo. Ele foi bastante utilizado, e é bastante utilizado até hoje pela humanidade, pela sua fácil manipulação. Foi um dos primeiros metais a serem utilizados pelo homem principalmente a partir do século XVIII, durante a Revolução Industrial. Ele é utilizado em indústrias, em linhas de chumbo, chapas, tubos, revestimento de cabos, produção de pigmentos. E ele tem o nome que dão para casos de intoxicação é saturnismo. Isso vem de uma história romana que dizia que Saturno havia dado chumbo para os humanos como uma forma de presente. Aí acabou dando-se o nome de saturnismo para esse tipo de intoxicação. No caso da medicina veterinária, a sua importância está principalmente na presença em comedouros e bebedouros. Antigamente, os animais eram bastante intoxicados por esse fato. Hoje em dia, os comedores e bebedouros não se utilizam mais de chumbo, né? Eles estão trocando por substâncias atóxicas, mas os casos de antigamente eram principalmente por conta disso. Ele também está presente em tintas, cosméticos e antigamente até em brinquedos. Vou começar falando um pouquinho da toxicinética dele. A sua principal via de absorção é a via oral, em intoxicação de animais, e isso se dá por conta da sua maior absorção do trato gastrointestinal em caso de deficiência de minerais. Então, os animais antigamente não, até hoje, né? Eles, por conta da falta de mineral, eles têm o hábito de mastigar ou lamber qualquer objeto que eles encontram pela frente. E o chumbo, como ele estava presente em tintas e no comedouro, em objetos, esses animais acabavam mastigando e absorvendo esse metal pesado com o tempo.
A via respiratória, ela é só importante no caso de ambiente ocupacional de humanos. Uma coisa a relatar é que na área industrial onde esses resíduos não são tratados e são depositados no ambiente, também há uma intoxicação, às vezes, bastante severa na região, tanto em animais quanto humanos. Continuando na toxicocinética, a sua distribuição se dá principalmente através da ligação de eritrócitos. 1% deles está ligado ao plasma. Através disso, ele atravessa barreiras fisiológicas, hematocefálica e placentária, ou seja, ele afeta o feto. Afeta o feto. E ele também se deposita em tecidos mineralizados e tecidos moles. Uma parte interessante de saber de tecidos mineralizados é a sua deposição em ossos e dentes. Em casos de prenhez ou falta de cálcio, carência nutricional, muitas vezes há uma volta da intoxicação aguda no organismo, no animal, seja humano ou animal, porque o chumbo está diretamente ligado ao cálcio, à via do cálcio. Então, quando há uma falta, ele sai desses tecidos mineralizados e volta a se recircular no organismo, fazendo que haja essa volta da intoxicação aguda mesmo, né? No caso de tecidos moles, ele se deposita principalmente no fígado, rins, pulmão e sistema nervoso central. O sistema nervoso central é por conta de sua característica lipossolúvel. Eu falei anteriormente que ele tem excreção, mas não muito significativa. E no caso, ele tem a excreção através da urina, fezes e leite. E o leite está marcado porque é um produto de origem animal bastante consumido. Então, a prevenção, no caso desses animais, principalmente os que dão leite para consumo humano, tem que ser bastante grande, né? Aqui é uma imagem apenas para mostrar o que eu falei agora e resumir tudo que eu disse, no caso das vias de absorção, a distribuição e a eliminação. Na toxicodinâmica, essa substância tem a capacidade da inibição da síntese do grupo M. Ele tem afinidade com uma enzima chamada de halide, que ela está envolvida nesse processo da síntese do grupo M, e por conta disso, um dos principais sinais clínicos é o processo anêmico nesses animais, causa anemia normocítico normocrômica. Ele também causa alterações no sistema nervoso, com alterações na transmissão nervosa, e também causa inibição da oxidação fosforilativa mitocondrial, como inibidor na MAO. Ele possui dois tipos de intoxicação, sendo aguda ou crônica. Normalmente, a maioria dos metais pesados, eles se caracterizam por uma intoxicação crônica, mas no caso do chumbo, é prevalente a intoxicação aguda. Na intoxicação aguda, ele tem dois tipos de sintomas principais, que são os sintomas neurológicos e digestórios. Ele apresenta cegueira parcial ou total, comportamento alterado, dificuldade de se manter em estação, convulsão, ataxia, nistagmo, opstótono, ranger de dente, entre outros. E nos digestórios, atonia ruminal e disseco e celorreia. No caso da intoxicação crônica, os animais apresentam alterações comportamentais, paralisia de membros, inibição de crescimento, depressão, emagrecimento e insuficiência renal. Aqui são duas imagens para ilustrar. O primeiro animal apresenta ataxia, está com emagrecimento, alteração de comportamento, e o segundo é para mostrar a cegueira, a segunda imagem. Esse aqui foi um caso que o Dr. Luiz encontrou. Foi feita uma necrópsia em um animal que apresentava os sintomas e foram encontrados pedaços de chumbo no rumen. E na imagem à direita aqui, vocês podem ver o animal com hipersalivação, prostração e ataxia, também decorrente desse tipo de intoxicação. Os achados anatopatológicos em casos de intoxicação por chumbo se dão mais ou menos por edema cerebral, petequias e coloração amarelada na região da cortical, ou seja, é um comprometimento do sistema nervoso central desses animais. Também se acha lesões ulcerativas no trato gastrointestinal, sendo o segundo maior acometido. E também se pode achar congestão, degeneração de rins, órgãos hematopoéticos e hepáticos. No diagnóstico, se dá ênfase no histórico anamnese do animal, nos sinais clínicos, detecção de químico nas fezes e na urina, e as linhas de chumbo na metáfase dos ossos longos, no raio-x. Não é muito comum encontrar essas linhas de chumbo, mas se elas aparecerem é um indicativo. Eu vou continuar a aula falando um pouquinho sobre o segundo metal pesado que eu abordei, que no caso é o mercúrio. Um dos
O mercúrio, uma das principais histórias que se remete a ele é a doença de Minamata, no Japão, no qual havia uma fábrica naquela região que acabou depositando de forma não ilegal, mas sem saber, né, na Bahia, grandes quantidades de mercúrio naquela época. E os primeiros acometidos por essa doença foram os gatos da região. E logo em seguida, os humanos apresentaram a sintomatologia, né? Desde 1956 a 1990, as águas daquela região são como impróprias pela quantidade de mercúrio naquelas águas, né? A partir de 1990 que houve realmente níveis aceitáveis de mercúrio. Ou seja, foi algo que durou bastante tempo e acometeu bastante pessoas naquela região. O mercúrio é utilizado na indústria, mineração e tecidos e taxidermia, principalmente. A sua toxicinética se dá por uma absorção oral praticamente desprezível. Ele se dá, a absorção inalatória e cutânea são significativas, mas no caso do mercúrio, é importante falar que os compostos organomercuriais que são os mais importantes, porque eles, por serem lipossolúveis, então eles são absorvidos por qualquer via, enquanto os outros tipos de compostos não. O mercúrio também atravessa barreiras fisiológicas, afetando cérebro e fetos, né, hematocefálica e placentária. Também tem excreção por urina, fezes e leite. E sua toxodinâmica se dá por inibições enzimáticas e alterações patológicas em membranas celulares. Na intoxicação aguda por mercúrio, se produz praticamente 3 quadros fisiológicos, né? Seja pulmonar, digestório e neurológico. O inalatório é importante porque ele causa dispneia, pneumonia, quadros hemorrágicos e edema pulmonar. E na intoxicação crônica, são principalmente modificações do sistema nervoso central, com tremores, ataxia, perda de audição e visão, alterações comportamentais, podendo haver quadros convulsivos. Ele também tem evolução da sintomatologia com comprometimento renal. E uma coisa importante a se pontuar é o efeito teratogênico dele, ou seja, ele vai afetando a genética com alterações em fetos, abortos e esse tipo de coisa. Os achados anatopatológicos do mercúrio são pouco evidentes macroscopicamente, mas pode encontrar sinais de degeneração do sistema nervoso central, rins e lesões pulmonares caso a via de absorção seja inalatória. É importante ressaltar o efeito teratogênicos e as alterações do sistema nervoso central marcado em fetos abortados, né? O diagnóstico é semelhante ao dos outros metais pesados, com anamnese histórico, sinais clínicos e detecção de mercúrio na urina e no caso aqui, no sangue. Aqui são imagens para mostrar os principais afetados com a intoxicação de mercúrio, né? Os primeiros, principalmente se for por vias, né, por água, né, são os peixes e, consequentemente, toda a população ribeirinha, as pessoas que consomem, se não tiver um controle muito bem feito disso, acabam se contaminando também. O terceiro metal pesado que eu vou abordar é o arsênio. Ele era utilizado pelos gregos como medicamento na forma de sulfeto de arsênio. No Brasil, ele ainda é bastante utilizado pela indústria. Ele é utilizado em vidros e cerâmicas, amianto, ligas metálicas, conservantes de madeira. E ainda é utilizado como praguicidas e suplementos nutricionais e promotores de crescimento, apesar disso estar sendo mudado com o tempo para substâncias atóxicas. Sua toxicinética se dá principalmente por absorção oral, que é a principal via, e a inalatória e dérmica são significativas em atividade profissional, ou seja, para humanos. Como os outros, ele também possui uma excreção por urina, fezes e leite, apesar de não ser muito significativa. Na toxicodinâmica, ele possui inibições enzimáticas com o comprometimento da formação da acetilcoenzima A e a fosforilação oxidativa. Ele promove estresse oxidativo e liberação das espécies reativas de oxigênio. O que isso quer dizer? Ele causa danos ao DNA e neoplasias. Na região da Índia e de Bangladesh, os lençóis freáticos de lá possuem altos níveis de arsênio. Então, os animais e as pessoas daquela região sofrem bastante com esse tipo de intoxicação. Aqui na direita, vocês podem ver um tipo de dermatite por contato,
que ocorreu em uma fábrica de fibras. Então, ele apresentou esse tipo de lesão. Ele também faz deposição em tecido nervoso. Sua intoxicação aguda se dá por reações na derme por contato, ulceração digestória, hematêmese e perda de peso, e alterações neurológicas. Na intoxicação crônica, causa depressão, emagrecimento, anemia, leucopenia e degeneração neurológica. Os achados anatopatológicos mostram sinais de degeneração do sistema nervoso central, sistema nervoso, e lesões no sistema digestório, com acometimento também de fígado com hepatomegalia e esteatose. O histórico também é semelhante com anamnese histórico, sinais clínicos e detecção de arsênio na urina e sangue. O último metal pesado que eu vou abordar é o cádmio. Ele é utilizado bastante pela indústria também. É um componente da maior parte das pilhas e baterias do mercado, então ele faz parte bastante de componentes eletrônicos descartados também. As pessoas que fumam, os estudos mostram que tem cerca do dobro da quantidade de cádmio no organismo do que um não fumante. E ele foi primeiramente descoberto como uma impureza do zinco pela Alemanha em 1817, que utilizou bastante em sua produção naquela época. Um dos primeiros efeitos deletérios encontrados pelo cádmio e sua intoxicação foi uma doença chamada de doença de Tai-Tai no Japão. Era uma exposição ao cádmio definida como uma forma de osteomalácia renal. Ela se caracterizou por atingir rins e ossos, causando fraturas e fortes dores nas pernas e costas das pessoas daquela região e naquela época. A sua deposição no meio ambiente se dá principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo lixo químico também. No caso da toxicinética do cádmio, a absorção oral é a principal via de absorção. É a principal via de absorção na medicina veterinária. A inalatória e dérmica também são significativas apenas na atividade profissional. A toxicodinâmica se dá também parecido com o arsênio, com o comprometimento da formação da acetilcoenzima A, fosforilação oxidativa. Ele tem a capacidade de substituição do zinco em processos metabólicos. E ele é um potente agente carcinogênico de grupo 1. Semelhante ao arsênio também, ele tem intoxicação aguda com ulceração digestória, hematêmese e perda de peso e alterações neurológicas. A sua intoxicação crônica causa depressão, emagrecimento, anemia, leucopenia, sintomas neurológicos, além da sua ação carcinogênica e teratogênica. Nos achados anatopatológicos, ele também causa uma degeneração do sistema nervoso, lesões do digestório e renais e hepáticas. O diagnóstico também se dá por histórico e anamnese, com observação dos sinais clínicos e detecção do metal na urina e no sangue. Mas por que eu estou falando tudo isso? Parece que é algo que, pelo menos nos dados que eu dei até agora, parece algo que passou-se há muito tempo, né? Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre coisas recentes que aconteceram envolvendo esses metais pesados. No caso do desastre de Mariana, os níveis de arsênio no sangue estavam alterados dos participantes, né? Além da intoxicação por níquel. Isso ocorreu em 2018, né? A poluição em rios também é bastante marcante, não só aqui no Brasil, eu boto aqui uma reportagem também dos Estados Unidos. Aqui no lado esquerdo vocês podem ver que o rio Brumadinho está contaminado com metais pesados, e aqui na direita vocês veem que 540 toneladas de metais foram depositados nos rios nos Estados Unidos, isso em 2017. E os primeiros afetados, né, com esse tipo de poluição, com esse tipo de acometimento ambiental, são os peixes. Então, na reportagem aqui à esquerda, em 2020, eles mostram que eles encontraram metais pesados em embriões de zebrafish. E na direita aqui vocês podem ver que o nível de arsênio encontrado no peixe ultrapassou 140 vezes o limite de contaminação. E além do arsênio, também foram encontrados alumínio, chumbo e mercúrio. Mas como é que fica o diagnóstico, o controle e a legislação disso tudo, né? O principal, a maior parte das metodologias e principal método é o método de multirresíduos. Ele detecta praticamente todos os metais
então ele tem maior sensibilidade, quantidade de amostras simultâneas e agilidade e confiabilidade. E a legislação, ela, no caso de alimentos, ele coloca um limite máximo de contaminantes inorgânicos. E caso vocês tenham um pouquinho de curiosidade, eu deixo aqui o local onde vocês podem achar, que é a Anvisa, o RDC número 42, de 29 de agosto de 2013. E tem de todos esses metais que eu abordei aqui, além de outros. Aqui na direita tem a imagem de um ICP plasma acoplado a um cromatógrafo, e a segunda imagem é um cromatógrafo a gás. Eu agradeço a atenção de todos, eu sei que eu falo um pouquinho rápido. Qualquer dúvida, pode mandar no chat que a gente tenta sanar da melhor forma possível. Obrigada. Gabi, ficou ótimo, sintético e muito bom. Obrigada, Luiz. Pode tirar aqui? Pode, não tem problema nenhum. Gente, vamos lá. A gente tem aí uns 10 minutinhos para poder discutir com a Gabi. Eu acho que, assim, a aula foi muito boa, ela foi sintética. Alguns foram perguntando algumas coisas, foram considerando desenvolver. Eu respondi no chat. O Vitor vai coordenar aí. Eu gostaria que vocês, quem tivesse dúvidas e perguntas, abram a câmera, abram o áudio, falem com a Gabi, porque ela vai ter prazer de responder, aclarar, repetir alguma coisa. Fiquem à vontade aí, tá bom? Estou aqui para poder mediar isso se precisar. Oi, então, a gente geralmente vê muito peixe, né, morrendo quando se tem poluição de água, às vezes é metal pesado. Você, quando encontra, então, um peixe morto, assim, vários peixes mortos, boiando, assim, quais exames você faz também que poderia detectar se é ou não contaminação por metal pesado? O que você faz com essa carcaça aí para determinar isso? Luiz, quer responder ou eu tento? Pode responder, começa você. Eu, hein? Então, como eu falei ali no final, a maior parte de exames que se pode fazer é a detecção do metal nessas carcaças, por ICP plasma acoplado. Mas é importante também ver a região em geral. O que eu vi bastante na bibliografia que eu pesquisei foi que geralmente isso não afeta só um animal, entendeu? Como nas imagens mostra, geralmente são dezenas ou milhares de animais afetados ao mesmo tempo, porque, como eu falei, é algo ambiental. Então, a sintomatologia, as principais formas de diagnóstico é ver o geral do local, e geralmente você já sabe a fonte de contaminação, geralmente é uma indústria perto ou qualquer coisa assim, e você pode juntar isso com o método de multirresíduos e detectar os metais que estão presentes nesses animais. Foi no caso do Brumadinho e Mariana, que foi assim que eles detectaram também. Entendeu? É exatamente isso, Mário. A maior parte dos O que eu coleto estudos... para mandar, por exemplo? Oi? O que eu coletaria para mandar? Então, vamos lá. Depende muito do procedimento do laboratório. A maior parte dos laboratórios hoje, elas, principalmente quando são esses casos, por exemplo, de acidente ambiental ou área suspeita, eles não recomendam que o próprio solicitante faça a coleta. Normalmente você faz a solicitação ao laboratório, eles vão com a equipe fazer a coleta. Porque, como a Gabi falou, você normalmente, quando tem uma área suspeita, você faz uma coleta de vários pontos, não só de vários pontos do mesmo tipo, ou seja, substrato meio aquoso, ou coleta de água. Você vai fazer coleta de água em vários pontos, substrato aquoso em vários pontos. Peixe, você não vai fazer só de um ponto, você vai fazer de vários pontos. Por que normalmente a gente faz coleta de peixe ou animais ribeirinhos? Porque aí é o que a Gabi falou. Em relação à biomagnificação, a maior parte dos níveis tróficos se alimentam desses animais aquáticos. E o ambiente aquático, a maior parte desses íons são metálicos, eles permanecem em solução. Então, como a maior parte dos animais são filtradores, ou de alguma maneira, animais aquáticos, né? Eles são filtradores ou têm respiração branquial, esses elementos tendem a concentrar na maior parte deles. Vitor, o que a gente segue aí? Segue aí você. Te atendeu, Mário? Sim, sim. Ô, Luiz, Gabi, não, eram só as perguntas que tinham aqui no chat. Direciona para a Gabi, é ela que vai responder. Eu vou tentar. O pessoal mesmo não deixou perguntas aqui no chat. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Gabi sobre a aula? Alguma colocação? Pode abrir o microfone. Juliana, pode abrir o microfone para falar.
Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu já tinha feito o ED de metais pesados e uma das questões, a pergunta era que a partir do conhecimento, assinale o grupo de animais mais recomendado para acompanhamento do estudo da investigação e acompanhamento do impacto ambiental. Eu marquei que eram os peixes, mas para mim apareceu que estava errado e que eram os artrópodes, aí eu não entendi. Então, a não ser que envolva o ambiente aquático, Júlia, o mais recomendado é você utilizar o filo da onde você vai ter a maior quantidade de animais se alimentando daquele filo específico. Não é linear. Então, os artrópodes, quando você trabalha com animais terrestres e animais aquáticos, os artrópodes são os que mais vão se alimentar. Você tem tanto artrópodes aquáticos como artrópodes terrestres. Essa é uma questão pegadinha mesmo. Normalmente cai muito na prova do IBAMA, eles adoram essa questão. Porque fica parecendo que metal pesado está bastante relacionado só com o rio, né, o mar, mas também, por exemplo, ruminantes são bastante afetados por eles, como a gente pôde ver aqui na aula, né, tem bastante casos de ruminantes afetados por metais pesados. Não só ruminantes, tem animais de companhia, tudo isso, mas as principais que a gente vê, pelo menos na mídia, e que eu pude encontrar também foi em rios, mares, baías, por conta do lixo industrial. São os primeiros que aparecem, pelo menos. Porque realmente não... porque não especificava se era em terra, se era em rio, nem nada. Então, assim, para mim, o que era mais usado realmente eram os peixes. Não, o que é mais usado são os artrópodes, é o contrário. O peixe é muito utilizado quando você tem o caso do ambiente aquático. Por isso é que ficou muito notório, agora por causa de Mariana e por causa de Brumadinho.